Vai sair simultâneo? No Insta e no Twitter já? Provavelmente. Tem um site aqui também que eu E não já sei postou! Já postou? Já postou? Ué, Agora, pô, postou agora. Postou. Postou agora, cara. caralho, comunicado. Você vai ler? Você vai ler? Eu leio. Toma, Comunicado leio. oficial Vai lá. Maurício Bezerra. O Laudo Esportes Clube comunica às 21h20 dessa quinta-feira. Atualizado, tá? O horário. Então, mano, tá? A contratação do treinador Maurício Bezerra, conhecido como Maurição, para a Kings League Brasil 2025. Ele assinou um isso? contrato até o fim de 2026 e atuará ao lado de uma comissão técnica que será formada e anunciada em breve. Atual treinador da Seleção Brasileira de Futsal Olha aí. pela Confederação de Futebol 7 do Brasil. Maurição possui um currículo vitorioso e coleciona 79 títulos ao longo de 18 anos de carreira, caralho. O novo comandante da Laudo Sport Club foi campeão do mundo e da Copa das Confederações pela seleção, além de ter sido campeão do Mundial de Clubes, tetracampeão da Libertadores e pentacampeão brasileiro de futsal. Em 587 jogos disputados entre 2007 e 2024 por 4 equipes diferentes de futsal, Maurição teve 410 vitórias, 110 empates e apenas 68 derrotas, totalizando cerca de 76% de aproveitamento. Na seleção brasileira da CBF 7, desde 2014, o treinador está invicto, 8 vitórias e um empate e 9 partidas, com 93% de aproveitamento. É isso, uma Ah, pera aí, galera. Maurício Bezerra é Laudo Esportes Clube. Olha lá, Olha aí. Caralho, olha o bichão aí. Galera, ele sozinho tem mais história do que metade dos times brasileiros da Série A. Só de sacanagem. Só de sacanagem. O Só cara pra vai começar pro Galo a 3 brincadeira. vezes. Só pra começar. E, mano, vou ficar quietinho, viu, mano? Porque vai que o cara já acha que eu sou um, tá ligado? Um pau no cu, né? Aquela boca É. desse moleque. Aí, chat, papo reto mesmo. Bagulho muito foda, mano. Muito foda, Nada. mano. Bagulho muito absurdo, mano. Rapaziada, Cara, da hora, o cara tem um currículo. mano, muito Trouxemos foda. o cara que é só o Guardiola do Fut7 pra Cara, comandar a parada, mano. Mano, o cara é literalmente foi eleito o melhor treinador do mundo de futsal, mano. Pode falar, Coringa. Trouxemos, não precisa ser humilde agora, não. Trouxemos o É, Guardiola mano. do Fut7 pra comandar o bagulho, Guardiola mano. do futsal. Ó, vou mandar o link desse chat aqui agora. Não pode vazar esse link aí nem velho. Fala, monstros! Ah, merda. Opa, boa Opa! noite, meu camarada. Fala, Maurição! Mano, que E aí, presidente? Mano, Como está, cara? Nossa senhora. Feliz, entusiasmado, preparado pra gente fazer história nessa Kings League. Irmão, se Deus quiser. Tô feliz de poder anunciar você finalmente. A gente tava meio nervoso. Tem muitas perguntas, tem muitas coisas aqui que a torcida quer escutar também, tá ligado? Eu acho que, antes de tudo, seja bem-vindo, né? A Laudo Esportes Clubes, confiamos em você. Porra, De olhos entrei fechados, gritando seu na cal, currículo família, já foi fala mal. por você, né? Eu acho que você vai conhecer de perto essa torcida maravilhosa, que é a torcida da Laudo. Os caras, tipo assim, abraçam de uma forma magnífica. Mas também queremos escutar do nosso mister, do nosso coach, do nosso técnico aí, como que tá as expectativas para esse ano, quais são os próximos passos, tudo. Pô, muito obrigado pela recepção. Alguns atalhos que nós tivemos para fechar, eu quero agradecer muito o Alê, tá? Diretor da Laude, que teve uma paciência. A gente vem conversando desde novembro do ano passado. Então, o projeto, o planejamento está montado desde novembro. Quem acha que a Laude estava esperando, já está tudo pronto. Eita! Várias cartas já prontas, né? Só que a gente vai esperar um pouquinho mais, porque dependemos do calendário, né? E agradecer essa oportunidade. Está tudo pronto. Os jogadores muito entusiasmados quando a gente conversa um pouco com eles pelo telefone. Confesso que o seu histórico com a sua avó ajudou muito, porque eu não queria sair do futebol 7 em si, nesse momento. São 10 anos que eu estava nessa equipe. E eu tenho minha avó, que hoje já não está mais conosco, como o meu amuleto da sorte. E quando eu vi um vídeo seu falando dela, eu falei, cara, eu acho que é esse o caminho a ser tomado. Caraca, muito, muito foda, Maurição. Cara, primeiramente, né, com esse currículo gigante, todas as vezes que você já foi campeão, toda essa trajetória que você tem, conta pra gente, tipo assim, o que te motivou a fechar com a Laude? Você falou, cara, eu vou pra Laude. Nesse momento em que Kings League veio, aquele entusiasmo de todo mundo querendo contratar, propostas devem ter surgido também por aí.
que aconteceu que você falou assim, mano, eu vou ir com vocês aí? Eu tenho essa curiosidade também. 2 pontos importantes. O primeiro até para a nossa torcida da Loud, que eu vou precisar muito de vocês. Quando rola uma sinergia da torcida com direção, atletas e comissão, é uma coisa linda. Sempre consegui isso onde passei, espero conseguir isso aqui novamente. Falar de futebol 7, graças a Deus eu conquistei tudo que um treinador pode sonhar e repeti algumas conquistas algumas vezes. Mas isso para a Kings League não adianta de nada. Só vai trazer pressão, que é uma coisa que todo atleta, todo cara de nome quer, né? E expectativa. Isso é ótimo para nós. Sim. Entendeu? E o que você tinha perguntado por último? O que você falou assim, cara, isso aqui me convenceu. Perfeito. Primeiro foi a abordagem do Alê. Com certeza o Alê, que é o diretor de esporte da Loud, ele fez uma abordagem muito parecida com times grandes, digo, no mundo todo. Então, nós passamos por 4 processos de reunião, foi uma coisa muito profissional. Tive conversas com outras equipes muito amadoras, as conversas, o que não tem problema nenhum, mas eu preciso de um lugar que tenha esse know-how e que tenha essa consciência do tamanho que tem. Eu acabei de ver você fazendo o react da vitória aí da nossa equipe. É isso, é vivenciar isso, é você ter respeito por isso. E o tamanho da Loud, né, cara? Quando eu falo Loud, e eu conversando com algumas, quando eu falei que era Loud, meu filho olhou diferente, falou, pai, é essa. Falei, já que você falou que é essa, então vamos nessa aí. Opa, aí a gente fica mais tranquilo. Coisa linda. Maurição, agora, mano, assim, uma parada que o torcedor quer escutar, né? A gente já viu como que estava o nível da liga. A gente sabe que os outros times também estão se movimentando, contratando jogadores. A gente viu que agora a Kings League não tá para brincadeira, então os caras já vão se movimentar para melhorar as equipes e tudo mais. Mas todo mundo fica nessa de, cara, por que não contrata esse? Então contrata aquele, por que não vem com aquele? O que você acha que é o próximo passo para a gente, como um time, avaliar de como que a gente vai contratar, por onde a gente vai começar sondando o jogador, o que vai ser o melhor para a gente começar, se a gente vai contratar 3 jogadores aí de linha que vão ser magníficos, se a gente vai ao contrário, ou você acha que é melhor nem dar esse spoiler, porque talvez os outros times vão falar assim, opa, não sei, né? É com você. O que você pode dar de spoiler para a gente aí? Alguma coisa a gente pode falar para o nosso torcedor, para eles ficarem tranquilos. Uhum. Dentro dessa modalidade nova, é claro que, por já terem jogado, a FURIA e o G3X estão um pouco mais à frente, por conhecerem a estrutura, mas mesmo assim eles perderam praticamente os elencos dele, né? Porque eles vão poder usar somente 3 atletas. E o restante vai para o draft. Então, um exemplo, eu acho que o Barata nem vai para o draft, tá? Deve ser anunciado alguma outra equipe aí. Mas se ele for para o draft, dificilmente, a não ser que o G3X seja o primeiro na escolha, vai escolher ele. Então já vai ter muitas danças da cadeira nesse primeiro momento. O que nós estamos fazendo é primeiro criar dentro do que a Loud já é, dentro da filosofia da Loud, dentro do que vocês já colocaram, time sem medo, tentar trazer isso para dentro do futsal, dentro da equipe. E aí nós estamos avaliando, graças a Deus, nós estamos furando bolhas, né? Porque às vezes o cara fala, pô, tem um cara aqui na minha cidade que ele é muito bom, tem um cara aqui no meu estado que ele é muito bom. Sim. Mas a gente um pouquinho a mais, a gente quer aqueles caras que já tiveram em nível internacional. É claro que achar um Kelvin, ninguém vai achar. Ele é o Pelé de 58. A gente viu o cara metendo 5 gols numa final de um Mundial. Bizarro. Na semifinal. Então, acho que o Kelvin, o Lipão e o Rufino estão num patamar um pouco acima dos demais por essa experiência e pela qualidade deles. Mas o restante vai para a briga, nós estamos nessa. Temos atletas que preenchem esses requisitos, tá? Em nível internacional, jogadores que já passaram por seleção brasileira, muitos deles. Então, estão muitos entusiasmados para chegarem na Loud. Isso que é legal, eles querem confirmar essa história e muito mais pelo que vocês estão fazendo por nós do futsal. Vocês estão abrindo uma barreira, quebrando barreiras absurdas para nós, né? Tá ligado? Por isso que então, acho que nós vamos ter um time muito competitivo. Vocês podem ficar tranquilos que nosso time não vai dever a nenhum outro. Com certeza. O que eu estava tentando falar para a galera é que, na maioria das vezes, a rapaziada está acostumado com jogadores que já tem uma mídia absurda e que por isso que tem que contratar, senão não vai dar certo. Mas o que eu falei o Brasil é gigante. Com tanto de jogador de futebol 7 que tem por aí,
às vezes revelar um cara que você já conhece aí, que quanto mais você tá no meio do futsal, mais você conhece jogador, então você já conhece a carreira dos caras, o que eles já ganharam, se joga bem ou não, mas grande parte desses jogadores não são revelados na mídia. Então alguns dos caras não têm 10 mil, 50 mil seguidores no Instagram, mas a gente pode focar num maluco aí que joga muita bola e a gente fazer essa tarefa por ele, né? Que a galera tá acostumada com, se você não contratar um jogador que tem uma mídia absurda, ele não é um bom jogador. Mas no futebol 7 é completamente diferente, né? A estratégia dos 4 minutos que você explicou, que tem cara que entra ali, faz a função e sai, trocando o tempo inteiro. É outra modalidade, é uma forma diferente de pensar pelo futebol, né? Ô, tropa, Coringada está apresentando ele, tá que era ligado? o Kelvin, entre aspas, perguntas, relaxa. antes desses 2 últimos anos. Para nós, o futsal, ele já é uma realidade há 10 anos. Até o Capita, né, que é do Sorocaba, Rodrigo falou isso. No futebol 7, a gente já conhece uma realidade que é do norte ao sul do país. Jogadores maravilhosos, né? Graças a Deus, eu participei paralelamente, né, das 2 maiores equipes da história do futsal, que foi 2010, o Yacht Mob, José Moraes, com um dos maiores vencedores, e o Gandola com o Axe, que jogou o Falcão naquela época, era uma coisa absurda, né? O Resenha, recentemente, furou um pouco dessa bolha, colocando lá, eles já tem um centro de treinamento, um centro esportivo maravilhoso, que levou o Rafael Babá top 1 em termos de negação dentro do futebol 7. Então, você conheceu o país todo, e até fora do país. Olha o golaço que o capitão da Colômbia fez na final, é um grande jogador, marroquinos, espanhóis. Então, eu peço para que a torcida fique tranquila, nós vamos furar muitas bolhas, são jogadores de nível internacional, mas de repente não tão conhecidos. E aí, vocês que vão ajudar a gente, vão levar a gente no colo aí, deixar lá dentro do campo, nós vamos corresponder. Maurício, agora uma pergunta meio leiga, assim, né? Depois que a gente faz a contratação desses 3 jogadores, passar o draft e tudo mais, que a gente tiver um time formado, a gente pode botar esses caras para treinar todo dia, rotina de jogador mesmo e tudo mais? Ou tem tipo assim, aqui é uma vez ou outra, os caras se encontram assim, ou é tipo assim, é todo dia ali com você, treinando diariamente, vendo como estão os resultados, como que funciona essa rotina de treinamento depois que o time está formado? Top. Vai depender muito do calendário, né? Estou esperando aqui soltar o calendário, mas a ideia é todos os dias. Nós vamos ter uma comissão técnica de excelência, com fisiologista, preparador físico, preparador de goleiro, e vamos demandar durante a semana todo o QTS, né? Quadro de treinamento semanal, e vamos tentar ajustar. A gente não sabe como vai ser esse draft. Os jogadores, a princípio, serão, entre aspas, ajudados pela Kings, ou ficarão à disposição da gente para treinamento. Para divulgar o presidente aí, rapaziada. Saber um pouquinho como vai funcionar isso, para ver se vai treinar à noite, na parte da tarde, na parte da manhã, mas a ideia é que todos os dias nós vamos treinar para deixar a equipe com o modelo de jogo bem definido. Coisa linda. Renatinho, Gabi Peixe, Brabox, alguém tem alguma pergunta? Então, chat, é a hora também que vocês quiserem fazer pergunta, eu vou anotando enquanto os moleques fazem aqui, hein? Fica à vontade. Primeiramente aí, prazer falar com você, Maurição. Pô, currículo desse aí invejável, tava brincando com o Coringa aqui que a gente trouxe o melhor na posição pra gente já começar com o pé direito. E eu nem vou perguntar sobre pressão, porque pressão você já tá acostumado a lidar, a tua carreira fala por si só, mas eu queria saber, em relação à torcida, até onde que a torcida pode ajudar a atrair os jogadores e aos jogadores se sentirem cativados a estar fechando com a Loud e não com outras equipes. Cara, eu acho que a Loud, né, a Kings League está trazendo para o Futebol 7 o que nós não tínhamos, um reconhecimento de mídia, entendeu? Então, a partir do momento que os jogadores hoje estão sendo chamados para conversar, isso é muito importante, eles se sentem muito acariciados, né? Então, a partir do momento que a gente sondar um jogador e, de repente, soltar, que a gente começa a invadir as mídias sociais dele, dando boas-vindas, assim como os grandes times fazem, né? Para que eles se sintam bem à vontade, como eu estou me sentindo, conversando com todos vocês, conversando com o pessoal da Loud durante esses 3 meses aí de conversa. E sobre pressão, eu gosto de falar o seguinte, eu vim do Rio de Janeiro, né? Sou da Rua Paraná, é uma rua que no final da rua é o presídio Ari Franco, e ele é cercado por 3 morros. Quando tinha cada morro numa facção, era complicado você sair depois das 8 da noite. Então, pressão é isso.
Futebol é coisa linda, cara. Mano, caraca. Mano. Tá amarrado, mano. Não, tá Agora tranquilo. Eu acho que ele tá leve, ele tá leve. Loucura, isso aí é pressão. Gabi Peixe, Brabox, tem alguma pergunta? Mano, só de ouvir ele falando assim, eu tô motivado, velho. Se botar até eu pra jogar aí, Coringa, tá ligado, né? Não, então. Esse cara aí de treinador, pelo amor de Deus, mano. Mano, É parabéns isso. primeiramente pelo teu trampo aí. Esse histórico aí de tantas vitórias, não é pra qualquer um, mesmo, né? Tanto título. Eu nunca nem vi tanto título assim na minha vida. Tá de parabéns, É prazer isso, conhecer mano. você aí, irmão. Parabéns, viu, Maurição? Vou querer vocês na apresentação do elenco, tá? Porque nós temos algumas surpresas que eu acho que vai unificar ainda mais essa parte com a torcida. Perguntei, né? Até eu falei com o Coringa se tem algumas palavras proibidas ou algumas palavras que vocês usam muito, que é a parte do sem medo, né? E nós vamos introduzir algumas coisas aí, mas eu vou deixar no ar aí para saber se a galera vai estar preparada. Oxe, coisa linda. Coisa boa, mano. Maurição, tem uma pergunta da torcida aqui que é o seguinte: Lorde mandou, boa noite, Maurição. Você está acostumado a ganhar títulos. Na Loud não pode ser diferente. Qual é a diferença da modalidade da Kings para a Fut 7? E qual desse aprendizado do Fut 7 você vai levar para a Kings? Ótima pergunta, ótima pergunta. É uma modalidade nova. Não tem nada a ver com futebol de campo. Eu vi muitos jornalistas falando um monte de besteira da Kings, que pode tomar o lugar. Não é nada disso. É uma modalidade nova, assim como é o beach soccer, assim como é o futsal. É mais um campo de trabalho para muitos brasileiros. É mais uma oportunidade de a gente ser campeão do mundo como acabamos de ser, né? Mas eu creio que pela situação de ter 6 jogadores na linha no gol, quem é do Fut 7 consegue ter uma adaptação melhor nesse primeiro momento. Mas é tudo muito novo. Estamos em 2025. Eu sou responsável pela coordenação de cursos, né, da CF7B. Há 10 anos eu dou curso de futebol 7. Nós estamos aí com 25, desde 96, desde 2006 a modalidade é como instituição. Então vai fazer aí 21 anos. Até hoje no futebol 7 a gente não explorou tudo. Imagina na Kings que começou agora. Então é um campo aberto. Com certeza. Quem fala que sabe muito, talvez vai ficar para trás. Então é chegar com humildade, a gente saber onde a gente está pisando, entender as regras, trazer jogadores com potencial de chamar a responsabilidade, principalmente essas 3 cartas, né? E utilizar demais. E vou deixar até uma sugestão para os nossos concorrentes, Coringa, se me permite, para a nossa Kings ficar mais forte ainda. Eu estou vendo cada consulta de treinador que nem entende dessa modalidade nem de outras. Estão deixando no ar Marcos Fialho, do Rio de Janeiro, não é possível ter consultado esse cara. Atilatim, do Rio Grande do Sul, não é possível ter consultado esse cara. Alain Cadenave, de São Paulo, não é possível o pessoal não ter consultado esse cara. Maurição, você está dando brecha para os caras. Eu quero os melhores juntos. Porque quando estão os melhores juntos, a gente ser campeão, não vai ter brecha para falar nada. Então a gente vai em busca de tudo, com todo mundo junto. Estão indo atrás de bagre, Maurição? Os caras estão pegando bagre? Então o velho Vamp colocando um corte, né? Peguei um corte dele e ele falando: tem um pessoal, metade deve por conteúdo e metade para ser mais competitivo. Então acho que foi o maior exemplo hoje, não é puxando o saco que eu estou na Loud, vocês fizeram várias entrevistas de emprego, vocês procuraram dentro do Fut 7 quem poderia ser o perfil, né, responsável pela Loud. Então nós tivemos ali, e eu perguntei isso para a Ale, eu falei: Ale, não conversa só comigo, conversa com outros profissionais que podem fazer outras apresentações. Com certeza. Porque na hora da cobrança lá, quem ganha é o jogador, quem perde é o treinador, é o burro. A gente já sabe disso há muito tempo, entendeu? Com certeza. Rapaziada, eu não sei vocês, eu tô tranquilo, tô feliz, mano. Ô, Coringada. Fala aí, Renatinho. Não, é que eu não sei se você vai finalizar. Eu queria fazer só mais uma pergunta pra ele em relação à equipe. Anda. Porque a gente viu a G3X aí que, pô, tá voando com o Kelvin, o Andrés, que é um jogador mais técnico, barata. A gente viu a Fúria com o Lelete, que foi um cara que se destacou no X1, o Lipão. Eu queria saber se você tem uma preferência por jogadores mais técnicos em relação à idade. Se você prefere trabalhar com jogador mais experiente, jogador mais novo na correria. Tem alguma característica assim ou você gosta de fazer um misto na hora de montar a equipe? Eu gosto de trabalhar com os melhores, né? Se possível, eu pedi aí pro pessoal da Loud Mbappé, Salah e Neymar. A ideia é trabalhar com os melhores.
Claro que tem algumas situações, mas isso aí a gente já deixa em off, porque vai ser mais ou menos o DNA da Loud. Com certeza. É porque o que acontece, Renatinho? A gente, como tá nesse período ainda de fechamento, é mais a gente fechar entre nós do que falar agora. Porque se a gente mostra qualquer tipo de estratégia, Dá o que a gente brecha, né? tá dando brecha para outras pessoas observarem, Justo. entendeu, meu amigo? O inimigo mora ao lado, tá entendendo? Coisa linda. Maurição, mano, eu queria te desejar boas-vindas aí. Espero que você se sinta abraçado por toda a torcida da Loud, toda a equipe da Loud. Agradeço você o tempo aí que trocou uma ideia com a gente. Eu acho que agora o que espera é o torcedor, nesses próximos passos aí, a gente já começar a mostrar resultado, serviço, né? E que fiquem tranquilos aí que de treinador a gente tá de mala cheia. Se Deus quiser, amém. Manda seu Instagram para nós aí, Maurício. Se bem que tá em todas as redes da Loud Futsal também, nós vamos colocar lá. E se você quiser dar um recado aí para finalizar, Maurição, manda para nós. Cara, muito obrigado mais uma vez. O Instagram lá é @Mister Maurição. E o Mister é de 2017, que depois de 2019 foi moleza, né? Mas o Mister é antes, é 2017. Espero fazer história, como fiz em outros lugares. A gente sabe que o início vai ser muito difícil. Até contei uma história pro Coringa ontem, né? Na equipe que eu estive há 10 anos, o Paulo, que é um gestor também, empresário, assim como eu comecei a carreira na L Brito com outro empresário, Isaías, são os caras malucos que me deram, entre aspas, carta branca para eu poder fazer aquilo que eu queria. Valeu, E aí, em rapaziada do 2016, PP, mano. nós fizemos um Tô quietinho aqui planejamento agora em cima que do que tamo todos nós havíamos apresentando treinador. escolhidos. A partir do momento que a gente decide, a escolha passa a ser minha também. E aí, no primeiro ano, nós fomos chamados de China Log, porque nós jogamos 6 competições e não ganhamos nenhuma. E aí, dentro do planejamento, o presidente havia feito alguns pedidos nessa transformação. E aí, em 2017, ele falou: chega, pode fazer o que você quiser, taca fogo aí, eu quero ser campeão. Quero ter um título nacional, para mim basta. E aí, passou 2017, nós conseguimos 6 títulos no ano, em 6 disputados. E ao longo desses 10 anos, 29 títulos. E o que era para ser uma Copa do Brasil virou 3 Copa Libertadores consecutivas. Nenhuma equipe conseguiu isso. Então, tudo é trabalho, planejamento e muita fé. Podem ficar tranquilos, torcedores. Comprem a ideia. Nós vamos ofertar o que há de melhor dentro da Kings League, junto com os nossos concorrentes. E quando der ruim, pode ficar tranquilo que o nosso presidente, na hora do pênalti, vai resolver. Ai, caraca, vambora, Maurição. Muito obrigado aí pelo tempo, meu amigo. Um abraço para todo mundo aí, tamo junto. Obrigado aí, mais uma vez. Vamos que vamos para 2025. Valeu, galera. E minha maior, e assim, vocês vão me conhecendo aos poucos, né? No draft é de 7 às 9 da noite, se eu não me engano. Os 2 dias eu vou estar em loco. Quero ver um por um atleta que a gente pode draftar ou não. E ao respeito para a Loud, ao respeito para o torcedor da Loud, a gente conhece jogador do Rio Grande do Sul, a gente conhece jogador do Amazonas, de Pernambuco, de Goiás, todos eles monitorados. Claro que nesse momento nós vamos realizar a escolha de 3. Esses 3 tem que ter pelo menos já acompanhado alguma coisa internacional, sentido a pressão, jogado em equipes fora do país, ter sido referência, para que nos ajude nesse primeiro momento, já que o primeiro draft vai ser muito importante para todo mundo. Como já disse, para o G3X, para o Pura, vai ser novidade, porque eles vão perder o elenco todo, vão ter que fazer um novo. E claro que eles estão um pouquinho mais à frente. O Dudu é um grande treinador do Pura, um grande concorrente, o velho Vamp aí na G3X, e vamos em busca do nosso lugar ao sol. Com certeza. Não vai faltar esforço para isso, Maurício. Vambora. Tamo junto, rapaziada. Mais uma vez, obrigado aí. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Todo mundo invada os anúncios aí agora do nosso querido coach, nosso querido Maurição, lá nas páginas. Comentem, façam as perguntas, que a gente ainda vai responder muita gente. Quero que vocês tirem suas dúvidas e a gente estará mais próximo da torcida, se Deus quiser, para vocês poderem torcer com isso aí bem de pertinho. Valeu? É nóis, Maurição. Tamo junto. Valeu, Renatinho. Valeu, Gabi Peixe, valeu, Brabox. Valeu. É nóis, gente. valeu, É Maurição. nóis. Tamo junto, mano. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Maurição. Tamo junto. O que tu achou aí do nosso coach aí, mano? Pô, mano, tem nem o que falar, mano. O currículo dele fala por si só, tá ligado? E, porra, pra mim a maior característica positiva é o fato do cara já ter lidado com todo tipo de pressão, né? Ele falou aí da história dele e da rua que ele morava aqui no Rio, então, porra, pra cima, mano. Acho que a gente já começou com o pé direito, tá ligado?
E conta muito, mano. Um coach assim, tá ligado? Caralho, conta muito, mano. Conta muito mesmo, mano. Cara, faz O cara toda a passa muita confiança. Mano, ele tava falando ali, eu tava com vontade de entrar e jogar já, pô. É exagero? É exagero. Mas deu vontade, mano. O cara, pô, passa muita confiança pro time todo. E é importante, cara, porque como ele já trabalhou com, pô, tudo quanto é jogador da primeira prateleira do futebol 7, todos os jogadores da primeira prateleira que estiverem sem clube já vão ver nele uma oportunidade de estar trabalhando com um cara que eles sabem que é pica, entendeu? Então, isso facilita muito pra Loud na hora de conseguir convencer um jogador a estar jogando com a gente, entendeu? Sim, mano, papo reto, mano. Outra paradinha, mano. Mas será que ele já tem os preferidos dele aí pra trazer, mano? Então, é porque, pô, a gente fica meio de mãos atadas pra fazer as perguntas, porque a gente não pode dar muita brecha. Mas eu acredito que sim, né, mano? Porque não tem como. Tipo, o cara, nesses anos que ele teve no Fut 7, vai ter uns que ele já tem uma proximidade maior, uma afinidade maior, que vai ser muito mais Que fácil. ele já jogou junto, né? Entendeu? Já foi campeão junto. Ele deve ter aquele cara que ele sabe que decide, entendeu? Papo reto. Caralho, mano, pior que eu tô. Tu tá no Rio, né? Tô, pô. Tu vai vir pra assistir esse draft aí ou não? Então, eu quero isso, só que eu acho que marcaram pro dia da festa de aniversário de Giovanna. Aí é dureza demais. Ah, aí não, aí é foda. Aí eu assisti o draft ou fica sem mulher. Aí se foda. Aí não tá compensando, né? Pô, A não ser que tu vá comer o Gabi Peixe lá no draft. Mas ele tá difícil, ultimamente ele tá Ele tá complicado. nojento, né? Tá abusado. Ele só tá servindo pra ganhar dinheiro e vazar anúncio da Loud. Mano, pior que não foi ele que vazou, viado. Foi eu, viado. Mas tá Não, suave. mas você falou pra ele e ele vazou na live. Ou foi você que vazou? Não, eu comentei. Ah, foi Na você live, que vazou, foi eu. cara. Foi eu. O que Foi, tu não vou falou, inventar, cara? não, foi eu. Eu falei assim, ô Coringa, tu não vai anunciar o coach da Loud de 9 horas? Pô, tu tá de brincadeira. Pô, tu faz sacanagem Mano, essa porra. eu pensei que o suspense era só, tipo assim, quem é o coach, mas eu pensei que já era anúncio de coach, tá ligado? Porra, você tá de sacanagem, cara. Quem é o coach, cara? E a rapaziada, pô, a rapaziada não conhece coach de Fut 7 não. A gente que tá, pô, mostrando pra torcida agora, tá ligado? Eu dei esse mole, mano. Pegou a visão, Não mano. tô querendo não, mano. Eu só queria o bem da Loud. Mas Porra. acabou que eu só prejudiquei, né? Será que o anúncio tá dando bom pra ele aí, pro nosso querido coach? Tá, pô, tô acompanhando o Instagram dele aqui, mano. Ele já ganhou uma quantidade maneira de seguidores. Eu acho que tava com 42 antes do anúncio, já passou de 44, 45 agora. Então tá ganhando 1000 seguidores por minuto. O homem tá voando. Caralho. Pô, mano, eu vou te falar. Eu tinha olhado o Instagram dele quando mandaram lá, né, no grupo. Sim. Caralho, mano, ele já viveu muita coisa, mano. Que isso, viado. O cara tá em todo lugar jogando com tudo, com todas as pessoas. É, cara, tipo O cara assim, é- é isso que eu tô falando, pô. Ele tem um network com todos os jogadores mais pica. Então ele sabe que, pô, dentre os que a gente tiver a opção de estar contratando, ele vai saber escolher melhor do que ninguém. Então antes da gente fechar qualquer jogador, eu concordo com o planejamento da gente fechar com o treinador, porque ele que vai ter a chave e sabe muito mais que a gente. Tá aí, família. Treinador devidamente apresentado. Espero que vocês tenham curtido aí a opção que a gente tomou. E quando eu falo a gente, eu tô falando, obviamente, da Loud. Cadê o anúncio aqui oficial pra gente poder até comentar melhor? Cadê? Mas tá aqui, cara. A Loud Esporte Clube comunica o horário e tal, que o Coringada leu. Maurição possui um currículo vitorioso e coleciona 79 títulos ao longo de 18 anos de carreira. O novo comandante da Loud Esporte Clube foi campeão do mundo e da Copa das Confederações pela seleção, além de ter sido campeão do Mundial de Clubes, tetracampeão da Libertadores e pentacampeão brasileiro de Fut 7. Esse tetracampeonato da Libertadores 3 vezes foram seguidas. Então, tipo assim, você vai tendo ali a noção do currículo do cara. Em 587 jogos disputados entre 2007 e 2024, por 4 equipes diferentes de Fut 7, Maurição teve 410 vitórias, 110 empates e apenas 68 derrotas, totalizando 76% de aproveitamento. Moleque, é um negócio assim inacreditável, mano. Na seleção brasileira da CBF 7, desde 2014, o treinador está invicto. 8 vitórias e 1 empate em 9 partidas, com 93% de aproveitamento. Então tá aqui, tá ligado? Mais do que confirmado, anunciado. Temos o nosso comandante, temos o nosso treinador, que vai estar aí
ditando o estilo de jogo do time, ditando a tática, fazendo as melhores escolhas, ajudando na hora da decisão das contratações, pra gente ir pra cima, fazer uma Kings League que dê orgulho ao torcedor, porque, mano, a gente sabe que a cobrança na Loud não é de brincadeira, né? Até por isso que a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi em relação à cobrança. Porque, cara, tem muita gente que pica, pô, tanto no esportes ou qualquer área que seja, e aí chega na Loud, mano, se caga nas calças e não consegue performar. E aí a gente foi buscar alguém que já tivesse lidado com pressão, que já tivesse lidado com um jogador grande, para que ele conseguisse também administrar o vestiário, né? Porque vocês têm que saber, família, que jogador grande é uma pica. Você tem que mimar o cara, que sei lá o quê, e ele quer isso, e ele quer aquilo, mas quando você tem um treinador, pô, que tem peito, que tem currículo e que tem trajetória, os caras sabem respeitar, sabem abaixar a cabeça, sabem falar, mano, esse cara aí tá falando, eu vou escutar, porque, pô, se ele já foi campeão disso tudo aí, não é à toa, então faz toda a diferença ter um cara com pulso e com capacidade de estar batendo no peito pra cima desses jogadores que a gente for contratar, tá ligado? Você já sabia, certo? Do treinador, sim. Eu falei na live de ontem que eu já sabia apenas de uma conclusão e que o restante, que eram os jogadores que estavam só na sondagem.